Hoje, 26 de novembro de 2024. Agora são quase 18 horas aqui onde eu estou. Um período diferente, muito diferente na minha vida. E aí resolvi tirar esse tempo, não só para desfrutar, caminhar, exercitar, mas também para documentar, como é o propósito aqui do canal, do nosso canal, que é um canal para um diário de bordo, sobre quem realmente eu sou ou fui, principalmente você que vai ver nesse tempo atual, você possa pensar que loucura é essa que esse homem está vivendo, que loucura é essa que o Lucas está vivendo. Então, o fim e o propósito desses vídeos, principalmente áudios, né, voz, é documentar um pouco da história de vida que eu tive, que eu tenho, e que um dia será só história do passado. Então, para você que está assistindo agora, nesse tempo, próximo aí ao ano de 2024, final do ano, não se assuste com tudo que eu vou falar, pois eu não tenho nenhum intuito aqui, nenhum propósito de ensinar nada para ninguém, ou também de dizer que eu sou o dono da verdade. Eu simplesmente estou documentando a minha vida em partes, porque se há necessidade de tempo para dedicar e fazer isso com calma, ok? Então, o propósito maior desses vídeos é você que vai ouvir aí, eu espero, um dia, eu creio que se assim for, Jesus não voltando a essa terra, num tempo que só Ele sabe, e o Pai eterno, Criador do céu e da terra, sabem, isso possa alcançar vidas de outras gerações, quem sabe da segunda, da terceira, da quarta geração depois dessa que eu estou vivendo no início do século 21. Então, possivelmente agora você vai ver que só tem áudio e algumas imagens aleatórias, porque, como eu estava explicando aí anteriormente, o propósito maior desse canal aqui é um diário de bordo da vida de um imigrante nessa terra, Lucas Miranda, que vos apresenta para aqueles que não o conhecem, para aqueles que me conhecem já sabem que eu sou o Lucas Miranda. E eu quero fazer esse documentário de hoje, esse diário de hoje. Hoje é terça-feira, aqui onde estou gravando, dia 26 de novembro. E você provavelmente escutou bastante ruídos agora, e ruídos naturais. E quão pouco nós desfrutamos disso, né? Quão pouco. Eu recém descobri esse local aqui. É um parque próximo a onde eu estou domiciliado nesse momento, em um outro país, em uma outra cultura, não na minha cultura biológica de nascimento, que é o Brasil. E eu prefiro não colocar aqui o nome, não por não valorizar eles, mas também para que eles também não se sintam, aqueles que assistirem, né, ou ouvirem, não se sentirem menosprezados, talvez por alguma colocação que eu venha fazer aqui nesse diário de hoje. Esse ano eu tive um ano muito privilegiado, com muitos desfrutes, mas poucas vezes, confesso, que mesmo tendo uma sensibilidade muito grande para desfrutar, em todo tempo, eu busco desfrutar a presença de Deus. Em meio aos lugares, aos trabalhos, aonde quer que eu esteja, eu sempre busco me conectar com Ele. Mas, e como eu já disse aqui, tem outros vídeos em relação a isso, eu não tenho propósito nenhum, intenção nenhuma de que esses áudios, esse diário em forma de voz e vídeo, você entenda ou pense até que eu esteja fazendo isso propositalmente de ministrar uma palavra de Deus. Mas, todavia, eu reforço que não é porque nós não temos o intuito de ministrar a palavra de Deus que ela não possa ser uma ministração, porque toda vez que nós nos referimos à palavra de Deus, às escrituras, acaba que por si só ela tem vida e ela possa ser uma ministração na sua própria vida. Então, o meu intuito hoje é mostrar nessa documentação do meu diário
Um dia que se iniciou com muita angústia, muita, de certa forma, opressividade. Acordei bem cedo, de madrugada provavelmente. Já a partir das 4 horas eu já estava despertando. Porém, a força da opressividade, e eu espero que você compreenda essas palavras, o significado dela. Se você não conhece, faça aí uma pesquisa rápida na sua mão. Você provavelmente tem isso no celular ou um computador. Você pode fazer uma busca no dicionário virtual aí, online, e entender o que significa cada palavra que eu disser que você ainda não tem conhecimento. E justamente por isso, nessa angústia e essa opressividade do início da manhã, e aí eu acordei outras vezes e mesmo assim eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia despertar definitivamente. Ou seja, eu sabia que eu estava acordando, mas não conseguia. Eu não tinha forças para me estabelecer ali, acordado, assumir ali as tarefas do dia, né? Que seja tomar um café, que seja levantar da cama, ir ao banheiro, fazer qualquer coisa para depois dar os próximos passos para honrar os compromissos que todos nós temos. Todos seres humanos, ao acordar, têm algum tipo de compromisso. Seja ele um compromisso aliançado a uma forma de trabalho e remuneração, ou seja ele a um compromisso para o seu estilo de vida. Você necessita viver, você respira, você come, você se veste. Então são compromissos que nós temos que ter para estar em meio à sociedade. E passei a manhã inteira dedicando a um tempo com Deus no meu devocional. Optei, então, quando percebi que estava vivenciando um sono muito profundo, que não conseguia acordar, eu dormi de novo pela terceira vez. Eu tinha um compromisso agendado, vamos dizer assim, de certa forma, porque eu tenho uma flexibilidade na forma de trabalho que eu tenho remunerada hoje, de estar presente ou fazer home office. E quando eu percebi que não havia forças no meu corpo para levantar, eu decidi então me entregar a esse sono. E desliguei o despertador e decidi ali então permanecer dormindo até a hora que fosse necessário para que meu corpo estivesse com força suficiente para levantar. E logo depois que levantei, fui fazer esse devocional, um tempo que eu amo muito na minha vida hoje, é me dedicar a isso, né? A ter um tempo com o Criador. E independente de fé, de religião, eu espero que quem esteja ouvindo entenda e compreenda isso. Saber que nós somos partes de algo é fundamental na nossa vida emocional. Não sei se você já reparou isso. E como eu já descobri esse detalhe, sobrenaturalmente, espiritualmente falando, eu busco seguir. Não faço com perfeição, não é isso, mas eu busco ao máximo possível. Por isso digo que confesso que não consigo ainda 100%, mas ao máximo eu busco sempre buscar a palavra de Deus pela manhã. Ter um tempo com ele, devocional, de leitura, de meditação na palavra de Deus, sempre ao acordar. E hoje, nessa leitura, nesse devocional, nesse tempo de meditação, eu estou no livro de Marcos e eu li a respeito exatamente da parte final ali, que Jesus está para ser entregue nas mãos daqueles que iriam ser os precursores da sua crucificação, da sua morte material, vamos dizer assim, no corpo físico. E me deparei ali que no primeiro momento eu vi uma nota. Essa Bíblia que eu estou atualmente fazendo o meu ciclo bíblico, ela é uma Bíblia de estudo e tem algumas anotações do expositor. E justamente nessa leitura ali, na passagem onde Jesus está fazendo a oração no monte, pedindo a Deus, clamando a Deus por uma intervenção sobre aquilo que o espírito dele já sabia que iria ocorrer, mas ele, por ser justamente homem, está em forma de homem, 100% em forma de homem, mas sabendo que ele era o Filho de Deus, ele estava com a tristeza e a angústia que todo ser humano provavelmente passa ao perceber a aproximação da sua morte física. Então, ele faz essa oração repetidas vezes, mas
mesmo assim, em último estágio da sua oração, das suas palavras declaradas ao Pai, ao Criador do céu e da terra, ele diz que, independente de qualquer coisa, que seja feita a vontade de Deus e não a vontade dele. Que ele queria cumprir a vontade do Pai. Mesmo ele sabendo que aquela dor seria enorme, as aflições e a angústia que ele estava ali sofrendo iam aumentar, justamente pelo fato consumado que ia se ocorrer em breve. Então, ele descansa e diz que seja feita a tua vontade. E instantes depois, eu percebo a anotação dessa Bíblia, justamente sobre a opressividade que nessa manhã provavelmente eu passei, que é uma opressividade espiritual. E por mais que isso possa parecer loucura para alguns que vão ouvir, eu espero que de coração você entenda que eu estou aqui fazendo uma anotação do meu dia. E eu descobri ali então que aquele sono que eu estava passando profundo, que insistia em me vencer, o meu corpo e a minha consciência, que é a minha alma, a minha mente, eu entendi que se tratava ali de uma guerra espiritual. Como eu mencionei no início aí da gravação, eu estou vivendo um período fora da minha nação de nascimento. Estou em outro país nesse momento. Esse ano de 2024, Deus me privilegiou muito. Inclusive, eu tomei a decisão mas percebi que eu estava sendo impelido a fazer hoje essa documentação no meu diário de bordo, dessa forma. Não só detalhes do dia que eu vivenciei pela manhã, mas chegou um momento que eu estava ali já no meio do dia, e eu diante do espelho, eu olhei para a camisa que eu estou, que você viu aí, provavelmente no início do vídeo. Essa camiseta, um dia, ela foi parte exatamente de um vídeo que eu gravei, eu estava vestido com ela, no início da minha jornada de transformação espiritual. De transformação espiritual no sentido de buscar a maturidade, de discernir quem é a voz do Pai, do Criador, e seguir ela, buscar seguir essa voz. As orientações, as direções, por mais que isso possa parecer louco para muitos, ou sem base nenhuma para a maioria, porque essas circunstâncias do cenário físico geralmente elas não são favoráveis ao que Deus está te instruindo, do que o Pai sabe que você é capaz de vivenciar, pois Ele é o único que nos conhece no meio, no começo e no fim. E mesmo sabendo quem a gente vai ser amanhã, as falhas que a gente vai cometer amanhã, ou hoje, em alguns instantes, Ele continua nos amando. E nesse dia dessa gravação desse vídeo lá, eu tinha outra, apesar de estar começando a discernir espiritualmente quem era Deus de verdade na minha vida, a voz dele, seguir as orientações. Eu estava na minha primeira viagem missional, exatamente depois de uma instrução do Espírito Santo para sair de Belo Horizonte e morar em São Paulo. E eu gravei um vídeo falando, se você está vendo esse vídeo no tempo atual, vamos dizer próximo ao ano de 2025, esse vídeo provavelmente ainda esteja disponível no meu canal. E eu falava que se algo nesse mesmo sentido, eu fiz questão de até não assistir nem ouvir o vídeo depois que eu entendi o impelir do Espírito Santo para que eu gravasse e documentasse o meu dia. E eu dizia nesse vídeo assim: se todos dizem que você não tem nada, ainda assim eu te digo que você tem o tudo. Se todos dizem que você não tem nada, eu ainda assim te digo que você tem o tudo. E ali eu vou falando nesse vídeo o que é esse tudo. E o tudo simplesmente é o fôlego de vida. A oportunidade que nós temos todos os dias ao acordar. Porque a maior riqueza que nós temos nessa terra, verdadeiramente, é a nossa vida. Seja ela nesse tempo presente e que é passageiro. Isso hoje, no final de 2024, para mim, é assim, é glorioso. Para muitos que viu esse vídeo naquela época, podia estar falando, esse garoto, esse homem, esse jovem, enfim... O meu amigo, alguns colegas, amigos, o Lucas deve estar ficando louco por falar coisas assim. E hoje, quase 6 anos depois, ou quase 7 anos depois, eu não lembro aproximadamente quando eu gravei, mas eu sei que eu saí de Belo Horizonte para São Paulo em setembro de 2018, então um pouco mais de 6 anos, quase 7. E eu vejo hoje como Deus é maravilhoso e Ele cumpriu cada detalhe daquilo que eu estava
vendo só um pouco, só enxergando um pouco e seguindo essas ordens, essas direções que ele estava me dando. Porque nesse ano, como eu falei, mencionei, que é uma documentação, não estou fazendo isso para me vangloriar, eu já estive em 2 nações, além da minha própria nação, né? Vamos dizer assim. Eu já visitei outros países, eu atravessei o Oceano Atlântico, novamente eu digo e repito, não estou me referindo a uns nomes porque eu não quero não só valorizá-los, porque essas culturas, esses povos, essas pessoas, melhor, esses irmãos que eu conheci, foi um privilégio enorme. Quanta lição eu tive nesse tempo com eles. E então vamos se completar aí agora, num curto espaço de dias, vamos dizer assim, de um ano de 12 meses, 3 meses eu passei fora da minha nação, no Brasil. E, claro, no Brasil eu já estou desde 2018 viajando. E esse ano não foi diferente. Estive, por isso eu disse, domiciliando, né? Esse parque onde eu estou aqui, você está ouvindo aí o fundo, com o som da natureza. Talvez eu coloque em algum momento aí um som da cidade urbana para você ver, né, como é diferente ter um ambiente poluído de sons e um ambiente natural de som. Você vai perceber isso claramente. E então, quão afortunado eu fui. E por isso, naquele vídeo hoje, eu olhando naquele momento no espelho que eu me vi na camiseta, e a minha mente é como se ela voltasse naquele lugar onde eu estava fazendo uma caminhada. Era provavelmente um estilo muito próximo, apesar de não ser um parque, é perto de uma mata. Então tinha uma calçada para bicicleta, para caminhada, específico para atividade física, né? Igual eu estou aqui nesse parque hoje. Mas eu me lembro claramente como foi profundo aquilo ali que eu falei, e naquele momento talvez nem eu acreditasse tanto naquilo que eu estava declarando. Mas hoje eu sou propriamente uma prova, um testemunho vivo. Eu costumo dizer muito isso, que eu não sou de provar nada para ninguém, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu trabalho muito isso na minha mente e no meu emocional. E eu escrevi uma frase recentemente em um grupo que eu faço parte, que eu sei que não é obra do meu intelecto desenvolvido nesses últimos 13 anos, 12 anos, que eu tomei a decisão de realmente buscar uma vida diferente daquelas que eu vivi até os meus 30, que realmente iniciou no ano de 2010. Eu tomei essa decisão, por mais difícil que ela parecesse naquele momento, eu decidi que eu não queria ter essa vida mais que eu vivia até aquele tempo. E como isso foi preponderante para acontecer algumas coisas. E eu me abri para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Conhecer e ter intimidade com a palavra de Deus. E eu escrevendo essa frase, eu sei que não vem de mim somente. Porque algumas coisas eu sei que está além da minha capacidade intelectual ou de devoção espiritual ao conhecimento da palavra de Deus. Essa frase, ela tem algo, não sei se eu vou relembrar exatamente como ela está escrita, mas ela tem os dizeres bem próximo a isso, que não adianta só falar. Estava tendo umas conversas ali, né, nesse grupo, sobre algumas pessoas dando direção. Olha, faça isso, vai ser bom para você, ou faça aquilo, né? E a maioria, ou vamos dizer, aqueles que falavam, a maioria não, mas uma grande parte, pensando, isso é coisa que não vai funcionar. Eu gosto das coisas prazerosas e assim por diante, né? Todo mundo quer, ou grande parte das pessoas querem aquilo que é prazeroso, né? Para o momento, para o agora. Seja para sua carne, ou seja para sua alma, suas emoções. Mas elas não querem pagar o preço de um sacrifício a médio e longo prazo, que aí sim um dia será prazeroso também no longo prazo. Não mais só no momento, mas principalmente no longo prazo. E eu escrevi essa frase lá, que não adianta só falar, até porque os loucos não têm, não são reconhecidos no tempo em que vivem, tanto que preferem, em grande parte, viver no anonimato enquanto estão vivos. Aqui eu estou até colocando essa palavra vivo, não tinha essa na frase, então eu vou até repetir. Os loucos, não adianta falar, pois os loucos, eles não são reconhecidos enquanto estão vivos pela sociedade comum. Agora sim, pela sociedade comum. Talvez por isso preferem viver no anonimato. E por que essa frase ela tá trabalhando até em mim até hoje?
E eu estou documentando isso aqui. Porque a sociedade que nós vivemos, ela é assim, ela é opressiva. O mundo que nós vivemos é uma guerra entre o natural e o sobrenatural. Então, para você que está me ouvindo aí, eu espero um dia, sinceramente eu creio que isso possa ser possível, humanamente falando. As minhas gerações que não me conheceram fisicamente, as minhas próximas gerações, não sei, meus netos, bisnetos, que sabe, trinetos, né, ou taranetos, não sei como que se expressa na palavra do português, essas menções corretamente. E eu espero que um deles possa saber quem foi o seu avô, bisavô, tataravô, e entendam daquilo que realmente eu fui e sou transmitido a eles, não de ouvir falar, mas sim pelas minhas próprias palavras, né? Por isso eu estou compartilhando e por isso eu estou gravando, porque eu sei que o canal, e eu nem faço por isso, e você, se está aqui no tempo atual presente, que me conhece, sabe muito bem que se você dá uma visualizada aí, uma analisada em si no meu canal, não tem uma estratégia mirabolante do marketing digital atual que vive falando e dizendo e orientando de várias verdades para as pessoas ficarem multimilionárias e ter uma lifestyle incrível e etc. Eu estudei sobre marketing digital e ainda estudo muito sobre isso, porque eu entendi que foi uma das oportunidades que Deus me inseriu, me deu habilidade e competência não só para absorver elas, mas também possibilidades e oportunidades que eu sozinho não ia alcançá-las. Então eu sei muito bem sobre estratégias digitais, sobre clickbait, sobre thumbnail, capas. Então se você der uma vasculhada em geral no meu canal, você vai ver que eu não uso nenhuma dessas estratégias. Tráfego pago, nada. E você vai ver que nesse tempo atual, agora mesmo que eu estou gravando esse vídeo, meu canal não tem visualizações, não o meu. Até inclusive eu não uso esse meu. Eu uso o nosso, porque é algo coletivo. Então, esse nosso canal aqui, o Diário de Bordo, de um Imigrante na Terra, não tem essa visão. Eu não tenho esse propósito. Como eu já falei um dia no status que eu gravei para as pessoas que me acompanham no WhatsApp, eu não faço o que eu faço, não sou quem eu sou e não vivo o que eu vivo para ser famoso. Mas sim, eu faço o que eu faço, vivo o que eu vivo por um propósito, por uma causa, por entender quem eu sou neste tempo, dentro do propósito dele. Então nem o propósito é meu, o propósito é dele. Eu só sou privilegiado, ou nós somos privilegiados, para viver esse propósito. Só que muitas pessoas, ou grande parte, como tem muito me referido nos últimos tempos, e deixo isso aqui anotado, grande parte das pessoas não querem viver essa circunstância ou essa realidade, né? Elas querem viver uma realidade de frutos temporários, de frutos para esse tempo. E não que isso seja mal, não estou falando disso, de forma alguma. Usufruir, gozar de coisas boas, materiais, físicas, é muito bom, é muito maravilhoso, sim, sem dúvida. Mas se isso não tiver inserido dentro de uma causa e um propósito maior, que é o do Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que estão nelas, em vão você vai viver. E ainda assim, mesmo usufruindo de muitos prazeres na carne, dos frutos desse tempo, você pode ser uma pessoa angustiada, infeliz e provavelmente com um vazio enorme, entendendo que não é possível ser pleno. E hoje, por mais que muitos não entendam, eu tenho muita paz de dizer e gozo no meu espírito que eu vivo uma plenitude. Eu usufruo de uma abundância que não tem limite, é infindável. A dizer por isso que eu já falei aqui, documentei essa oportunidade que eu tive de conhecer outros 2 países nesse ano de 2024, e num deles eu estou agora. Mas aí é que está, e por isso eu compartilhei isso no meu diário hoje. Eu anotei isso aqui, documentei nesse diário hoje, e creio fui impelido também pelo Espírito Santo de Deus a documentar assim, tão detalhado. Ficou até acima do tempo usual, né, para agora, para as pessoas que só pensam na rapidez, na agilidade, né, a geração fast food, tudo, quer tudo pronto. Não querem usufruir, não querem trabalhar em nada, em desenvolver nada, construir nada, só querem pegar pronto. Então, isso é gravíssimo, porque vai trabalhar em nós uma vida fútil, uma vida sem plenitude e provavelmente uma religiosidade, porque eu estou falando inclusive para pessoas que hoje estão vivendo, se dizendo cristãs, mas não conhecem nada de Deus.
ou não buscam conhecer nada de Deus, não buscam conhecer nada da sua palavra, nada daquilo que ele nos escreveu. E a palavra de Deus por si só, como eu falei no início, ela tem poder. Mas ele é tão maravilhoso e tão amoroso que ele quer nos fazer pertencente. Ele quer usar as nossas vidas. E logo depois desse momento da camiseta eu olhei, e hoje, 6 anos depois, eu ainda tenho essa mesma camiseta. E que na realidade, essa camiseta esportiva de fazer atividade, eu tenho ela, quiçá, há 10 anos. É possível você viver uma plenitude na vida sem ter que ter materiais abundantes. Ou em quantidade, para que as pessoas vejam você em novidade. Vejam você em novidade. Então, os materiais, os frutos deste tempo, nem sempre estão inseridos dentro de um tempo contínuo e para a eternidade. Agora, propriamente para aqueles que entendem que tem que buscarem a Deus. Isso é maravilhoso. Você desenvolver e crescer em graça, conhecimento humano e diante de Deus. Porque crescer diante dos homens é crescer em conhecimento humano. Mas de nada adianta você crescer diante dos homens se você não crescer diante de Deus. Então, uma das passagens e dos momentos que eu sou mais admirado até esse tempo atual, eu tenho muitas passagens bíblicas da Escritura que me movem, que me queimam, mas essa é uma delas, sem dúvida. Quando Jesus encontra e discerne o seu propósito aqui na Terra. Então a palavra diz isso, que ele crescia em graça, em conhecimento, em graça, estatura, diante de Deus e diante dos homens e diante de Deus, enfim. A ordem aqui não vai alterar os fatores. Então, pense nisso, você que está ouvindo esse diário até aqui, essa documentação até aqui, porque de nada adianta se você não estiver semeando no reino que vai prevalecer. Tudo passará, menos a palavra de Deus. Então, a eternidade, se é necessário sacrifícios nessa vida terrena, neste tempo no qual estamos desenvolvendo. Por isso, eu disse ali, no momento específico aqui da documentação, que um dos maiores virtudes que temos, se você está me ouvindo, é isso. É você ser, como eu posso dizer, é você ser, como eu posso dizer, é você ter esse discernimento total em seu ser, em seu conhecimento intelectual, na sua alma e no seu espírito, de que nós devemos sim prezar pelas coisas, pelos momentos, pelos usufrutos dessa terra, mas além de tudo, nós devemos prezar pelo tempo. E esse tempo, seja agora ou amanhã, que pertence a Deus, e a eternidade só será usufruída por aqueles que nesse tempo do agora, do hoje, estejam semeando no reino dele, no reino do Rei da Glória, naquele que é o Rei dos Reis, o único Deus vivo e eterno, Criador do céu e da terra. E durante o restante do dia, em algum momento, eu vi uma timeline, um vídeo, me chamou a atenção, me despertou pelo título, e de um grande homem que eu respeito muito e acompanho muito pela sua maestria de conhecimento da palavra. E esse vídeo dele diz o título assim: Vivendo pela Palavra. Vivendo pela palavra. E ali ele traz uma das outras questões que conecta muito com esse dia de hoje, que, como eu disse, iniciou de uma forma muito opressiva, e que se fosse em outros tempos eu ia ter vivido um dia não só em angústia, porque todos nós passamos por angústia, mas eu ia viver um dia depressivo, eu ia viver um dia deprimido, eu ia viver um dia sem desejo de estar nele. Mas muito pelo contrário, quando eu discerni, quando isso veio ao meu espírito, à minha alma, o meu coração e à minha mente, uma clareza de que eu estava vivendo uma guerra espiritual, eu tomei ações. Então, primeiro, eu confessei as minhas mazelas, os meus maus pensamentos, os pecados, inclusive, né, para uma pessoa de confiança, abri o meu coração, abri a minha mente
verbalizei isso para outro, maduro, né? Em fé também, claro, verbalizei isso. Então ali as coisas começaram a se abrir. Aí ele me deu uma direção, uma clareza, assim, de uma forma muito profunda, porque por mais que eu tenha verbalizado algumas palavras, confessado para eles algumas das minhas aflições e mazelas, talvez provavelmente até pecado, porque às vezes nem tudo que a gente pensa que não é pecado é um pecado para Deus, porque Deus não tem distinção de pecado pequeno ou pecado grande. Para Deus, pecado é pecado e ponto final. E ele foi e me deu uma direção sobre circunstâncias, né, do qual eu estou vivendo, e por isso devo estar passando pelo que passei. É tomar decisões. É nem sempre ficar pensando, e aí eu chego nessa conclusão. É por isso que esse vídeo se soma muito bem, porque nesse vídeo, vivendo pela palavra, esse grande homem mestre da palavra de Deus vai dizer sobre a passagem de Jesus no deserto com as tentações do diabo. E nenhuma delas, ele, na primeira inclusive, ele fala, né, que ele não é porque ele é quem é que ele ia fazer o que ele estava sendo confrontado a realizar pelo diabo. E então a resposta de Jesus é bem clara, né? Eu não vivo de opiniões, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, ou por achismos que você, diabo, Satanás, pensa, ou qualquer outra pessoa. E há algum tempo isso para mim é muito real. Eu já tenho algum tempo que eu venho dizendo isso e mentalizando e trabalhando isso interiormente dentro de mim. Eu até evito de falar a palavra acho, porque no português tem muito essa condição, né? Esse ditado hoje, eu acho isso, eu acho aquilo. E qual que é a sua opinião? O marketing digital mesmo, essa estratégia é incrível, né? Para gerar engajamento. E as pessoas não percebem uma sutileza que traz nela uma vida superficial, que ela fica querendo dar opinião disso, opinião daquilo. E nem sempre a opinião é uma coisa boa, ou a grande parte das vezes. Então por isso que eu vejo que a opinião para mim não tem valor. Não só a minha não tem valor, como a dos outros. Eu busco o quê? Conselhos. Conselhos. Ou o que está escrito na palavra de Deus ao nosso respeito como filhos dele. Como criação dele. Então a partir do momento que você entende isso, você não vive por opiniões nem por achismos da sociedade, a sua vida tem outro rumo, tem outra direção. E a probabilidade que você se conecte cada vez mais com o Criador, com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é muito maior. E aí sim a plenitude vai acontecer. Eu creio, ela aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua. Tanto que eu estou sendo levado, impelido, direcionado a fazer esse diário. E por isso eu te convido mesmo, te convido a você refletir. Não se deixe levar pelo que as pessoas, pelo que a sociedade diz que é liberdade, se isso não está escrito na palavra. Hoje eu vivo numa nação que, inclusive um dos meus conflitos é isso, porque eu percebo que de repente eu dei um passo maior que a minha perna. Eu não deveria estar vivendo aqui, mas porque eu não soube esperar, eu não soube esperar, descansar realmente em ouvir a direção de Deus, eu só olhei pelas questões externas, eu dei um passo e aí eu me comprometi. E se tem algo que eu zelo muito hoje, apesar de no passado não, eu era totalmente o oposto, são os compromissos. É a palavra que eu dou. Sim, sim, não é não. Sim é sim, não é não. Porque não é a palavra que eu só estou dando, mas é o que está escrito na palavra e que Jesus nos ensinou a viver. Ele veio para nos mostrar a direção do caminho. E hoje eu sigo os passos do mestre, eu sigo os passos dele. E eu te convido a entender que vale a pena você acreditar no sobrenatural. Por mais que as circunstâncias da sociedade estejam te dizendo que não. Aqui nesse país, como eu estava mencionando, eu estou sendo muito tentado a isso. Porque nesse momento, como eu estava falando de coisas loucas, nesse momento, no nosso país, ou na nossa nação brasileira, estão acontecendo coisas muito ruins, principalmente no meio da sociedade comum, contemporânea, da atualidade, no cenário político. E eu confesso que talvez eu tenha me precipitado, talvez pensando nisso, porque há algum tempo eu tive uma experiência incrível com o Espírito Santo de Deus e eu recebi um dom, que é falar o idioma espanhol. E então, por essa oportunidade, vim num país da América Latina, com o idioma hispano, eu
me lancei e talvez me precipitei. E agora, olhando também para o cenário político, talvez por isso eu estou sendo tentado, porque aqui dizem que há liberdade em tudo, para todas as coisas, né? Mas aí é que tá, nem sempre a liberdade para o que o homem pensa que é liberdade, para Deus isso é liberdade, pode ser libertinagem. E aí novamente vem o espiritual, o sobrenatural, porque o diabo, Satanás, é especialista em fazer essa confusão na mente humana. Colocar uma informação dúbia, ele faz parecer que é uma verdade, mas na realidade é uma mentira. E a libertinagem, se você buscar, procurar saber o que é libertinagem, você vai ver que libertinagem é tudo e todas as coisas contra a palavra de Deus. Tudo que está relacionado a isso, você vai perceber que é uma libertinagem. E aqui tem uma confusão espiritual muito grande nessa nação onde eu estou. Se percebo claramente isso. E talvez por isso eu tenho que tomar essa decisão de, mesmo não querendo, emocionalmente falando, da minha carne, não querendo voltar para o Brasil, é lá que eu devo estar. Porque lá é o lugar onde Deus quer que eu esteja, provavelmente. E quando a gente tem um desafio muito grande para fazer, que aos nossos braços, às nossas forças somente humanas não são capazes, a gente é muito tentado a não cumprir esse propósito. Então, é isso que eu deixo para você que vai ouvir, assistir um dia esse diário, e reflita sobre isso, sobre como você tem vivido. Se você está vivendo num sono contínuo, numa força que sobressai as suas forças humanas e você não consegue despertar. Isso pode ter uma analogia para vários fatores, eu não vou entrar nesse caso aqui. E vou encerrar por aqui essa documentação do dia de hoje. Mas deixo para você um convite nesse final. Reflita sobre as suas escolhas e decisões. Um grande abraço para você.